Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, na nossa aula hoje nós vimos os conceitos de ângulos externos e ângulos internos de um polígono, né? Então, primeira coisa, vamos lembrar a definição do que é um polígono. Então, um polígono é uma figura geométrica formada apenas por linhas retas e essas linhas retas elas precisam apresentar um fechamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois exemplos de polígono, vou mostrar para vocês, certo? Então, aqui eu tenho esse polígono, que é um quadrilátero. Observe que todas as linhas são retas e elas se fecham, então não tem nenhuma abertura, certo? Entre os lados. E aqui é um outro exemplo de um polígono, é um polígono de 5 lados, portanto, é um pentágono, certo? Então, mesma coisa, ele tem 5 lados e ele é todo fechadinho, não tem nenhuma abertura para o lado de fora, não tem nenhuma brecha, então ele é todo fechadinho, todas as linhas se encontram e se fecham, tá? Ângulos internos e ângulos externos. O que são os ângulos internos e o que são os ângulos externos de um polígono, certo? Então ele é meio que autoexplicativo. Ângulo interno, parte de dentro. Então, ó, interno, os ângulos da parte de dentro de um polígono vão ser os ângulos internos. Os ângulos externos, vocês vão ter que imaginar a linha continuando, a linha do lado continuando. E o suplemento dessa linha será o valor do ângulo externo. Então, observem aqui, ó. Eu tenho a linha, tá vendo? Ela tá indo pra cá. Então, imagina que a linha continuou, não parou. Foi crescendo, crescendo e não parou. Essa continuação aqui de fora, esse pedacinho aqui de fora, ele será o ângulo externo do polígono. No caso, o suplemento do polígono, né? O suplemento do ângulo interno vai ser sempre o valor do ângulo externo. Então, aqui, ó, esse é o ângulo externo. Este aqui é outro ângulo externo. Este aqui é outro ângulo externo e esse aqui é outro ângulo externo. No caso desse pentágono aqui, então eu tenho ângulo externo aqui, ângulo externo aqui, ângulo externo aqui, tá? Então esses são os ângulos externos do polígono, tá? Então seguindo aqui, são chamados de ângulos externos os ângulos formados entre um lado do polígono e o prolongamento de um outro lado. Então, em qualquer polígono, o ângulo interno e seu respectivo ângulo externo somam 180 graus, assim como os ângulos suplementares, né? Então, são suplementares, está escrito aqui, né? São suplementares. Então, os ângulos de um polígono na pavimentação de um plano. Então, quando nós utilizamos pastilhas, sabe aquelas pastilhas que são colocadas no banheiro, são colocadas na cozinha? Então, é muito comum encontrar esse tipo de pastilha. Então, aqui tem um exemplo dessas pastilhas formadas somente por hexágonos. Se vocês observarem, o hexágono ele é uma figura que tem 6 lados, certo? A soma de todos os ângulos do hexágono, se vocês olharem aqui, deixa eu procurar uma imagem, essa imagem aqui, ó. A soma de todos esses ângulos aqui, se eu juntar todos esses cantinhos, eu formo um círculo. E todos vocês já sabem que o círculo completo ele tem que ter 360 graus. Então, a soma dos ângulos a soma dos ângulos internos desses polígonos aqui será igual a 360 graus. Portanto, eu sei que esse pedacinho aqui tem 120, esse tem 120 e esse tem 120, que é o valor do ângulo interno do hexágono, no caso, porque aqui eu tenho uma figura com 6 lados, certo? Aí aqui tem outros exemplos, eu vou fazer com vocês. Então, ó, o ângulo externo dessa figura. Então, o suplemento, ó. Quanto falta para chegar no 180? 120. Então, o ângulo externo desse polígono é 120. Nesse caso aqui, ó, quanto falta para chegar no 180? Então, o ângulo externo desse polígono é 60. Nesse aqui, ó, ângulo externo desse vértice, o ângulo externo vai ser 45. E desse outro vértice, o ângulo externo vai ser 135, que é a quantidade que falta para chegar no 180. Aqui, ó, o ângulo externo desse vai ser 90, porque 90 é o que falta para chegar no 180, certo? E aí aqui, gente, tem alguns exercícios para vocês fazerem na página número 31. Então, exercício número 1, tá vendo? Agora tá falando utilizando um transferidor. Então, agora quem quiser utilizar, quem quiser não, tem que utilizar o transferidor para descobrir o primeiro ângulo. Então, se vocês descobrirem o valor do ângulo A, por exemplo, com o transferidor, para calcular o ângulo E, é só ver qual é o suplemento. Ou, se quiser, pode usar o transferidor de novo, porque o exercício
permitiu que utilize transferidor. Então, vocês vão fazer o exercício número 1. O exercício número 2, vocês vão entregar para mim com forma de trabalho, no papel sulfite, numa folha à parte. Esse exercício vai equivaler a 1 ponto da média bimestral de vocês do 3º bimestre. Então, vocês vão fazer o exercício número 2 no papel sulfite e me entregar valendo 1 ponto na média bimestral de vocês do 3º bimestre, certo? A data de entrega é para quarta-feira. Depois eu vou conferir o dia certinho e vou escrever bem bonitinho para vocês no Educaribox, tá? E aí, exercício 3, quer saber se esta figura aqui, se com essa figura a gente pode montar um pavimento também, como foi feito com o hexágono. Se é possível a gente colocar eles encaixadinhos um no outro para formar um piso também, para colocar na parede, aqueles mosaicos, né? Parecido com o exemplo do hexágono. Então, quer saber se com o octógono a gente consegue fazer esse tipo de pavimento aqui. Com o hexágono, já deu para ver que dá para fazer. Com o octógono, é possível fazer? É isso que quer saber no exercício número 3, tá bom? Então, esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Bom final de semana para todos, um grande beijo e tchau!